Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor, que nos dá tanta motivação, tanta força, tanta alegria em poder te buscar e conhecer coisas novas, Deus. E é tão bom, Pai, te conhecer e estudar a tua palavra. E o que mais me alegra, Deus, é que a tua palavra diz que nós vamos passar a eternidade te conhecendo. Ou seja, durante toda a eternidade nós vamos estar te buscando, vamos estar recebendo revelações novas. E assim como a gente tem descoberto tantas coisas boas, tantas coisas legais desses 5 dias de devocional das 7 falas, de 7 frases de Jesus na cruz. Imagina que a eternidade nós estaremos aprendendo tantas coisas legais e importantes na nossa vida, Senhor. E nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor e te agradecer principalmente porque o Senhor veio a esse mundo, se fez como nós, morreu numa cruz e pagou pelos nossos pecados para que nós tivéssemos a oportunidade de nos conectar a Ti, de nos ligar a Ti, Senhor. E o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida que pode fazer isso por nós. Por isso nós estamos aqui, Deus, conectados não na internet, não na igreja da vila, mas conectados em Ti, Senhor, no Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra a nós, que não seja palavra de persuasão humana, que não seja simplesmente uma informação a ser passada, mas que seja sim uma revelação do Teu Espírito Santo. Toca no coração de cada pessoa que está nessa reunião hoje e cada pessoa que vai assistir ou ouvir essa devocional de hoje. Pai, nós te agradecemos, Pai, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, a gente está hoje na 5ª frase de Jesus, né? E ontem mesmo foi tão engraçado, mas a tia Naira, a tia Mioi falou assim: quero ver o que você vai tirar dessa frase, tenho sede. Isso foi muito legal, né? Eu fiquei pensando, né, realmente, a frase é tão pequena, né? Tenho sede, o que vai sair de uma frase tão pequena, né? Mas vamos lá, vamos abrir aí a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. E a gente vai ler o versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 19, 28 e 29. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Então, realmente a frase de Jesus está aqui, né? Para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse o quê? Tenho sede. Essa é a frase de hoje, né? O que essa frase tem para trazer para nós? O que nós podemos aprender com uma simples frase? Tenho sede. Qualquer um fala, tenho sede, né? Qualquer um faz uma declaração dessa. Mas o que significa Jesus na sua divindade, no seu caráter como Deus, falar uma frase dessa, uma frasezinha tão pequena, assim, tem um ar de insignificância muito grande, né? Tenho sede, qualquer um tem sede. E Jesus, ele declara, tenho sede. Porque Jesus fala, tenho sede, a gente vai criar um livro em cima disso, né? Mas tem muita coisa importante para a gente pensar quando nós olhamos para essa frase, né? Uma frase tão simples, né?
Mas essa aqui é a quinta frase, né? Lembrando um pouco do que já passou, né? A gente tem três frases que passaram no período claro da crucificação, depois escureceu tudo, vem a quarta frase, e hoje a gente está olhando para a quinta frase de Jesus, né? E essa quinta frase, ela diz: tenho sede. E essa frase, cada frase revela um tema, né? O tema de hoje, se você estiver anotando, o tema de hoje é humanidade e identificação. Humanidade e identificação. Por quê? Porque essa frase de Jesus, ela mostra, na verdade, a humanidade de Jesus, né? Essa frase, tenho sede, ela é uma autoafirmação, uma autorrevelação, uma identificação com a humanidade. Faz muito sentido Jesus expressar a sua humanidade nessa hora tão importante, para que nós nos identifiquemos com ele. Então, por isso que o tema é humanidade e identificação. Porque essa frase, revelando a humanidade de Jesus, nós, seres humanos, nos conectamos a ele, nos identificamos com ele, como se a gente pudesse olhar para ele e falar assim: puxa, se ele passou por isso, né, eu posso entender que ele me conhece. Sabe, pessoal, eu falo para vocês assim, você fala assim: o que é uma febre, né? Eu falo para você: eu tô com uma febre, né? Eu sinto calafrios, eu tô quente. Você que já se sentiu uma febre sabe o que eu tô falando, porque a gente se identifica, entendeu? Quem já passou por isso se identifica com essa dor. Então, quando Jesus ele fala tenho sede, ele está trazendo aqui um fato para nós nos identificarmos com ele, como se ele porque assim, né, pessoal, se Jesus fosse simplesmente Deus, só Deus, um Deus superpoderoso de outro planeta, nós não pensaríamos que esse sacrifício tivesse sido assim tão marcante para nós, né? Imagina comigo, é uma dúvida que eu tive quando eu era adolescente, né? Poxa, se ele é Deus, né? Tipo assim, ele pode tomar chicotada que ele não vai sentir nada, porque ele é Deus, né? E eu vou dar um exemplo bobo agora, tá, pessoal? Vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, é, é, tem aquele filme de heróis, né, dos Marvels, né, que é Ultimato, esse filme dos heróis contra um inimigo poderoso chamado Thanos, que quer matar toda a vida, metade da vida de todo o universo, né? E no meio de tantos super-heróis ali, daquele Marvels, né? Você tem o Thor, que é um semideus, você tem aquela mulher lá, que eu esqueci o nome, a Capitão Marvel, né? Tem vários seres super poderosos de outros planetas, né? E adivinha quem foi o herói que salvou metade da vida de todo o universo? Foi o Homem de Ferro. E se você for pensar comigo, tirando aquela casca de ferro dele lá, ele é um ser humano comum, igual todos os outros, né? E eu penso assim que é interessante que esse que salvou metade da vida de todo o universo desse filminho, ele, ele era um ser humano comum, como todos os outros. E ele morreu como um ser humano comum, como todos os outros. Então é interessante, eu queria trazer essa ilustração meio bobinha, mas na verdade é para que a gente possa entender a importância de entender que Jesus ele era um ser humano. Então na teologia, vamos falar um pouco de teologia para vocês, né? Teologia, nós estudamos um assunto muito importante chamado a deidade de Jesus. A deidade de Jesus nada mais é do que a definição de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por que a deidade de Jesus é algo tão importante? Porque na época de Jesus, muitas pessoas não acreditavam que Jesus era Deus, porque existia uma teologia errada chamada gnosticismo.
A Bíblia fala muito desses grupos de pessoas que viviam nesse gnosticismo, que é uma teologia errada. Esse gnosticismo acreditava que toda matéria é má e tudo que é espiritual era bom. Ou seja, a nossa carne, né, nós seres humanos, a nossa carne é má, mas dentro de nós tem um espírito que é bom. Então eles falavam assim, de certa maneira, né? Bom, minha carne é má. Já que ela é má e ela vai pro inferno, então desencana, vamos beber todas, vamos fazer tudo que é de errado, mas vamos domingo na igreja. Por quê? Porque o meu espírito permanece bom. E quando eu morrer, o meu espírito vai para o céu. O meu corpo, sei lá o que vai acontecer. Mas o meu espírito vai para o céu. Então, eles tinham eu vou falar mais uma palavra bonita hoje, né? Eles tinham essa dicotomia. Dicotomia vem da ideia de separar em duas partes distintas. Então, eles faziam uma dicotomia do ser humano. Como se o ser humano tivesse uma parte 100% boa, que é o espírito, mas a carne ela era má. Então, já que a carne é má, não tem salvação, né? E esse era o problema. Eles olhavam para Jesus e encostavam em Jesus e falavam assim: poxa, esse Jesus é feito de carne. Se ele é feito de carne, ele não pode ser Deus. Ele não pode ser o Filho de Deus, né? Então, o gnosticismo tratava isso. E a deidade de Cristo, né? Essa parte da teologia que a gente estuda exatamente para combater o gnosticismo que vem dizendo que Jesus não é Deus. Mas para nós, lendo a Bíblia, nós temos o pleno entendimento que Jesus, sim, não é que ele era, mas ele ainda é Deus para as nossas vidas. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Esse nosso Jesus, ele veio ao mundo e tem uma razão muito grande do porquê ele veio como homem, né? Jesus nunca negou a sua humanidade. Aliás, existem 11 indícios de que ele realmente era ser humano. Pessoal, não precisa se preocupar em anotar isso, eu vou mandar o PDF para vocês, tá? Vocês vão ficar desesperados anotando esses versículos aí, não vai dar tempo. Então, os 11 indícios que revela que Jesus era humano é a concepção uterina, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ele teve um nascimento virginal, Mateus capítulo 1, 16. Ele tinha a sua essência de carne e sangue, João 1, 14. Ele tinha uma descendência humana, Mateus 1, 16. Ele tinha uma circuncisão, ele fez circuncisão da sua carne em Lucas 2, 21. Ele teve um desenvolvimento fisiológico, como quando criança, né? Em Lucas capítulo 2, 52. Ele chorou em Lucas capítulo 19, 41. Ele teve fome em Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele teve sede em João capítulo 4, versículo 7. Ele teve sono em Mateus capítulo 8, versículo 4. E ele sentiu cansaço em João capítulo 4, versículo 6. Né? Então é importante a gente olhar para isso, e esses 11 indícios de que Jesus era um ser humano, 100% humano, parece assim insignificante, mas é real. E isso se completa, essa declaração, essa afirmação da humanidade de Jesus, ela se completa quando a gente olha para essa frase de Jesus na cruz, a quinta frase, Jesus na cruz, com Jesus dizendo: tenho sede, né? Então essa frase, pessoal, presta atenção no que eu vou falar agora. Essa frase, ela não é uma pergunta. Ela não está falando assim: eu tô com sede, alguém pode me dar alguma coisa para mim? Não. Essa frase não é uma pergunta, essa frase é uma afirmação. Quando você lê lá na Bíblia, você vê que essa frase, ela não é uma pergunta. Jesus não está pedindo água. Jesus está simplesmente afirmando. Jesus está afirmando que ele tem sede. E essa afirmação tem alguns objetivos. Vamos ver os objetivos dessa frase. Um dos objetivos dessa frase é que essa frase revela uma maravilhosa expiação acontecendo na cruz. Então existe uma expiação acontecendo na cruz. E agora, se você pegou os outros estudos, você sabe o que é expiação, né? Então expiação é o quê?
vem aquela questão do bode expiatório. Vem a questão de que a expiação é o pagamento pelos nossos pecados. É aquele ato de matar um cordeiro perfeito uma vez por ano para o perdão dos pecados de toda a nação. E aí todo ano tinha que fazer um sacrifício, porque um cordeiro não ia ser suficiente para acabar com todo o pecado da nação. Né? Então eles tinham que fazer até Jesus chegar. E Jesus aqui nesse momento, ele é um cordeiro de carne e sangue. Ele é um cordeiro perfeito. Ele é o cordeiro que foi morto e que é hoje o leão que hoje reina. Né? Então nós temos aqui um entendimento de que essa frase, tenho sede, revela para nós a humanidade de Cristo e nos identifica com ele para que ele pudesse ser a expiação perfeita para o perdão dos nossos pecados. Então a morte de Jesus, 100% homem e 100% Deus, foi tão poderosa que é capaz de redimir o pecado mais hediondo. O pecado mais hediondo, né? Então, assim, por conta dessa morte terrível que Jesus teve, né, a gente pode ter a certeza de que esse Jesus, o sacrifício desse Jesus, pode perdoar, pode sim perdoar o pecado mais hediondo nesse planeta. E essa frase, né, tenho sede, ela revela que Jesus não teve, presta atenção no que eu vou falar, Jesus não teve o privilégio de não sentir dor. Ou seja, a cirurgia foi sem anestesia, né? Exatamente isso, a cirurgia foi sem anestesia. Por quê? Porque, pensa comigo, se ele fosse 100% Deus, ele não ia sentir dor, porque ele é simplesmente um espírito poderoso que criou o céu e a terra, e ele está muito acima do sentimento de dor, mas porque Jesus se fez 100% humano, ele sentiu todas as dores que nós sentimos em nossas vidas. É por isso que nós olhamos para ele na humanidade de Jesus e nós podemos nos identificar com ele. Porque essa frase, tenho sede, ela revela o estado de fragilidade, aflição, tormento e tortura que Jesus passou naquela cruz por nós. Né? Eu queria que a gente pudesse realmente refletir nisso que eu estou falando. Por quê? Porque essa reflexão traz para nós um valor muito grande em cima do que nós estamos comemorando hoje, na Sexta-feira Santa, que é a Páscoa. Né? A Páscoa é o quê? É a gente entender a humanidade e o sacrifício de Jesus. E essa humanidade e o sacrifício de Jesus foram o preço mais alto que pôde ser pago para resgate das nossas vidas. Então essa frase, tenho sede, é um pronunciamento revelador de si mesmo, identificando-se com toda a humanidade. Jesus, quando ele fala tenho sede, ele não está falando simplesmente eu tenho sede, ele está falando assim, para cada um de vocês, eu sou igual a vocês, eu peguei o pecado de vocês e eu estou pagando, eu estou sendo o preço substitutivo da sua condenação, Eu estou pegando o seu lugar. Quem deveria estar aqui era você. Quem deveria estar aqui na cruz era você e eu. Mas Jesus está falando assim, eu vou pegar o seu lugar. Eu vou morrer a sua morte para você viver a minha vida. Né? Jesus ele está fazendo essa declaração. Ele confirma a sua humanidade. Ele se identifica com você. E ele se colocou naquela cruz com todo esse tormento para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundante. Ou seja, tenho sede revela para nós o alto preço que Jesus pagou na cruz por nós. E quando a gente olha para a humanidade de Jesus, né, não sei se você já fez essa pergunta, mas tem um questionamento que a gente pode fazer nessa hora, né? Ô, pastor Joel, mas e os outros? Por que a gente ficou sabendo quando Jesus fez 30 anos, que ele apareceu ali no Rio Jordão, né, foi batizado,
E durante 3 anos a gente sabe um monte de coisa de Jesus e a gente não sabe nada de Jesus, de quando ele era pequeno, de quando ele era adolescente, de quando ele era jovem, até chegar aos 30 anos. Por que será que a Bíblia não revela essa fase de Jesus, né? Eu não sei se você já se perguntou, mas a gente não sabe o que Jesus fez com 16 anos, né? A gente não sabe se Jesus tirou carteira de motorista com 18, né? A gente não sabe se ele passou no teste, né? A gente não sabe se ele, né? A gente não sabe nada desse período até 30 anos. Mas eu queria dizer para vocês, né? Se a Bíblia ela não fala desses 30 anos, é porque não era necessário a gente saber os 30 anos para entender a salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa legal para vocês, tá? Se você já teve essa dúvida, ou se você criou essa dúvida porque eu falei agora, eu queria dizer para vocês. Jesus não apareceu durante os 30 anos. Por quê? Porque Jesus se preparou durante 30 anos para cumprir a sua missão em 3 anos. Isso significa uma coisa muito importante, pessoal. Quando você é músico na igreja, né? Quando você, por exemplo, a gente vai fazer um louvor de 30 minutos. Vocês fazem ideia quanto que uma equipe treina para poder tocar 30 minutos na igreja? Você não faz ideia, né? A gente deve treinar por volta de 2 a 3 horas para poder tocar 30 minutos na igreja. Né? Até arrumar som, até acertar o teclado com o violão, até afinar os instrumentos, ensaia uma vez, combina se vai voltar para o refrão, se vai terminar a música, se vai começar no refrão da outra música, todas essas coisas, tudo isso demora. Mesmo uma pessoa, por exemplo, que vai dirigir o louvor sozinha, ela tem que ter um tempo grande de preparo para ela ir organizando todas essas coisas. Por exemplo, para mim, Joel, né? Eu que gosto de pregar, que prego na igreja. Uma pregação de 40 minutos, vocês fazem ideia de quanto tempo que eu sento na cadeira, no computador, diante dos livros para preparar um sermão de 40 minutos? Dá mais de 10 horas de estudo. Dá mais de 10 horas de estudo, né? Já contei uma pregação que demorou mais de 20 horas de estudo, 30 horas. Porque você. A pregação é tipo uma gravidez, sabe? Você vai maturando, aí eu vou colhendo informações, aí depois eu escolho as informações que eu quero, porque não adianta falar tudo, né? Se eu falar tudo, ninguém vai aguentar. Então eu tenho que selecionar, eu tenho que dar uma direção e para eu pregar 40 minutos, pessoal, imagina quanto tempo não demora. Aí você vai falar assim, pastor, como que você fez a devocional da Bíblia quase inteira no ano passado? Eu quase morri. Eu quase morri. Né? Mas assim, eu vejo que é importante, né, pessoal, a gente entender isso. Jesus, ele se preparou durante 30 anos para cumprir 3 anos de missão aqui na Terra. Então toda a vida de Jesus, toda a infância, toda a adolescência, toda a juventude de Jesus foi um preparo para que ele pudesse chegar nesse ponto. Né? Então a humanidade e a identificação, Jesus com essa frase, ele cumpre com a promessa de um salmo. Né? E se você for lá no Salmo 69, Salmo 69 é um dos salmos mais doloridos que tem, né? Ninguém fala assim, meu salmo predileto é o Salmo 69. Ninguém fala. Por quê? Porque o Salmo 69 é um salmo extremamente dolorido, né? Ele fala assim, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho como firmar os pés, entrei em águas profundas, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Tu sabes bem, ó Deus, fui insensato. A minha culpa não é encoberta. Não se decepcione por minha causa. A gente vê que o Salmo 69 é um salmo dolorido, né? E essa aqui, o Salmo 69 revela as dores do Messias. E eu queria que você fosse lá para o versículo 21. O versículo 21 diz assim: puseram fel na minha comida para matar-me a sede e deram-me
vinagre. Ou seja, pessoal, essa frase, tenho sede, e o fato do soldado colocar a esponja no vinagre e dar para Jesus, isso tem a ver com o cumprimento da promessa de que Jesus era o Messias. Jesus fez, ele falou essa frase e aconteceu isso com ele para que todo mundo pudesse entender que ele é o Messias falado no Velho Testamento. Você pode me perguntar assim, mas Joel, como que os judeus não acreditam ainda? Como que os judeus não acreditam que esse Jesus é o Messias? Não sei. Não sei, pessoal. Jesus cumpriu com todas as promessas. Eu acho que o grande problema dos judeus é o seguinte, é que eles estavam esperando o Messias de uma outra forma. Eles estavam esperando um Messias que viesse com força, com exército, com poder político, com poder bélico, com poder sobrenatural e que fizesse de Israel uma potência mundial, que aniquilasse todos os inimigos e transformasse Israel na potência mundial, ao dinheiro mais forte, a sociedade mais forte, tudo mais forte do mundo. Só que Jesus veio nascendo numa manjedoura, no meio dos animais. Jesus veio como um cara pobre, sem fama, sem exército. Você entende? Jesus ele veio pobre, ele veio fraco. Aí eu penso assim, né? Os judeus eles não podiam acreditar que aquele grande Messias de Moisés viria desse jeito. Mas está escrito na Bíblia, está escrito no Velho Testamento inteiro que ele viria desse jeito. E você vê a história de Israel inteira no Velho Testamento, o quanto que eles eram desobedientes, o quanto que eles eram incrédulos. E isso continua até hoje. Mas eu creio que um dia eles vão abrir os olhos, né? E muitos deles vão voltar para o caminho do Senhor. E graças a Deus o Evangelho espalhou para nós e hoje nós temos esse Evangelho. Vamos lá, para as 3 lições da frase tenho sede de hoje, né? Tem 3 lições importantes para a gente pensar hoje. A primeira lição é a plenitude da humanidade gera em nós a plenitude da divindade. Veja bem, a plenitude da humanidade gerou em nós a plenitude da divindade. O que significa isso? Porque Jesus participou de uma forma plenamente humana, nós podemos participar de forma plenamente divina. Em outras palavras, porque Jesus foi 100% homem, isso nos dá a esperança de que podemos desfrutar da eternidade divina de Deus. Então, primeira lição de hoje, a plenitude da humanidade de Jesus gerou em nós uma plenitude da divindade. A humanidade de Jesus proporcionou para nós a possibilidade de vivermos a eternidade divina com Deus para sempre, né? Então, assim, se você abrir comigo 2 Coríntios, anota aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2 a 4, diz assim: rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, o 100% homem de Jesus gerou em mim um poder 100% divino que aparece na minha vida hoje. Então hoje eu posso vencer o inimigo não porque eu sou forte, mas porque o 100% humano me deu a chance de experimentar o 100% divino na minha vida, né? Então assim, é por isso que você já tem a vida eterna. A vida eterna já começa agora, né? Por quê? Porque Jesus, no seu 100% humano, deu a oportunidade para nós experimentarmos o 100% divino. Outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: por intermédio destas, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então veja bem,
A ideia de 100% homem de Deus traz para nós a possibilidade de participarmos da natureza divina de Jesus Cristo, né? Então Pedro está falando exatamente isso, que nós podemos experimentar a divindade de Deus em nossos corações, por quê? Porque ele foi 100% humano. Ele sendo Deus, sendo 100% Deus, ele se fez 100% humano. Segunda lição de hoje em cima da frase tenho sede. Jesus ele pode ser agora o mediador entre Deus e a humanidade, né? Mediador entre Deus e a humanidade, né? Como nós humanos poderíamos nos conectar com um ser perfeito e santo como Deus? A gente está muito distante de Deus, né? No sentido de que a diferença entre ele e nós é muito grande. A gente não teria como se comunicar com ele, né? Imagina nós, seres humanos, tentando falar com as formigas. A distância é muito grande. Você entende? Não tem como eu conversar com uma formiga. Ela é muito insignificante do meu lado. Eu sou inteligente, eu tenho, né? Eu ando, eu trabalho, eu produzo. Claro que ela produz também, trabalha, mas assim, a distância é muito grande. Estou fazendo uma comparação meio besta, mas é bem pior do que o ser humano para uma formiga. Deus é muito santo, Deus é muito diferente da gente. Como que nós poderíamos ter uma conexão real com esse Deus? Como que nós poderíamos nos defender e falar assim, ó Deus, não, mas é que lá na Terra a gente pediu perdão, a gente quer entrar no céu e viver a eternidade com o Senhor. Nós queremos nos reconciliar. Quem poderia fazer essa reconciliação com Deus aqui na Terra? Somente Jesus pôde fazer isso. É por isso que a gente olha para Jesus, e Jesus é aquele que nos defende. Jesus é o nosso advogado diante do Pai para nos defender. Por quê? Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Só ele poderia ser o caminho, a verdade e a vida de João 14,6. Você entende, pessoal? Então eu queria abrir um outro texto com vocês em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 15, 21 diz assim: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Desculpa, pessoal. Esse primeiro versículo é Romanos capítulo 6, 18 a 19. Eu vou ler 1 Coríntios 15 a 21 agora. É que estava junto aqui, não vi a diferença. 1 Coríntios 15, 21 diz assim: visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, né? Então, assim, o Adão, ele trouxe o pecado por um só homem. O Adão trouxe a morte para a humanidade. Mas por um só homem, Jesus Cristo, a gente pode ter a salvação das nossas vidas, né? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E o último versículo aqui, para entender o mediador entre Deus e a humanidade, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate a todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Então Jesus Cristo, ele era 100% homem. Para quê? Para que ele pudesse ser o mediador entre a humanidade e Deus. E última lição de hoje, o último ponto importante de hoje é que Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, se você olha o Velho Testamento, estuda o Velho Testamento, você percebe que lá no Velho Testamento existia três figuras principais no Velho Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. E o sacerdote era aquele que cuidava do templo, do tabernáculo. O sacerdote era da tribo de Levi, que era aquele povo exclusivo, que vivia exclusivamente para a obra do Senhor. E o sumo sacerdote daquela época era uma pessoa que representava a humanidade a Deus.
ele mediava, né, é o mediador entre Deus e os homens, mas aqui de uma forma um pouco mais religiosa, entendendo o Velho Testamento, Jesus ele era o sumo sacerdote. Você sabe que o sumo sacerdote era aquele que entrava na sala, no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, onde estava a arca de Deus, onde tinha o desenho do querubim com as asas abertas, né? E quando o sumo sacerdote entrava lá, ele não podia ter pecado. Você já ouviu falar que se um sumo sacerdote entrasse lá dentro e tivesse pecado, ele morria lá dentro? E ninguém podia ir lá dentro tirar, porque você ia ter pecado também, você ia morrer lá. Ia morrer um monte de gente. Então diziam as lendas que o sumo sacerdote, se ele entrasse e tivesse pecado lá, ele entrava com um sininho e ele ficava batendo o sininho para mostrar que ele ainda estava vivo. Porque se o sininho parasse de bater é porque ele morreu. E aí alguns diziam que amarravam uma corda no sumo sacerdote para poder puxar o corpo dele que morreu lá dentro do Santo dos Santos. Né? Quando eu fui para Israel, eu perguntei, né, pro pastor Saião se era isso mesmo. Ele falou que não. Ele falou que o que você não podia é pisar no chão do Santo dos Santos. Então o que acontecia? Eles amarravam um cara por cima, desciam o cara para pegar o corpo e eles subiam o corpo por cima, né? Então assim eles tiravam o corpo por cima. Mas a ideia é o quê? Que o sumo sacerdote ele tinha que ser perfeito, sem pecado, para poder entrar na presença de Deus e interceder por nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nosso Jesus Cristo, sendo 100% Deus e 100% humano, sem pecado algum, ele pôde entrar no Santo dos Santos e ser o nosso sacrifício perfeito em cima daquele propiciatório, da tampa da arca, com as asas dos anjos voltadas para o centro. Ele pôde ser, o sangue dele foi derramado para que o pecado de toda a humanidade pudesse ser perdoado. Então, o texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, explica isso para a gente. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Queridos, Jesus disse: eu tenho sede, justamente para que cada um de nós, pudéssemos nos achegar no trono da graça, entendendo que esse Jesus se compadeceu das nossas fraquezas e passou por todo tipo de sofrimento para que nós pudéssemos ter um livre acesso ao nosso Deus. Tenho sede. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se sacrificou por nós, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Nós não merecemos a tua graça e o teu amor, Pai. Nós não merecemos. O que nós merecemos, na verdade, é morrer na cruz e ser condenados à morte eterna. Mas por tua misericórdia e por tua graça, e porque o Senhor enviou seu próprio Filho para ser 100% homem, 100% Deus, isso nos mostra, Senhor, isso nos revela que nós temos a possibilidade de viver a eternidade com o Senhor. Que nós podemos ser restaurados à imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. Deus trabalha no nosso coração, molda o nosso coração, Pai. E nessa sexta-feira tão dolorida que nós lembramos da prisão, das torturas, da aflição, do medo, da dor que Jesus sentiu por nós, que nós possamos também ser restaurados, revigorados na tua graça, no teu amor. Pai. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações, moldar os nossos corações, para que possamos ser
o sacerdócio santo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Obrigado, Deus, pela tua coragem em morrer numa cruz e cumprir com a tua missão, para nos salvar e nos conectar com o Senhor. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Obrigado aí por participarem aí, por se dedicarem aí no estudo. Isso me deixa bem contente, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Alguém aqui